Ainda no final da minha infância, começo da adolescência, conheci, né, as drogas, primeiramente com a cola, depois o loló, a maconha, né? Aí já na adolescência conheci a cocaína. E você vive naquele meio, você vive mais na rua do que em casa. E a minha mãe descobre, né, que eu fazia o uso aos 15 anos. E minha mãe, eu digo que minha mãe, ela me gerou 2 vezes. A primeira no ventre dela e depois nessa trajetória para me poder realmente entender o que eu precisava fazer para poder me libertar. Que aí sim, aos 18 para os 19 anos, eu venho para a fazenda. Naquela vida anterior, uma vida totalmente desregrada, onde você vai perdendo todos os valores, a droga ela vai sequestrando você, né, e tirando você daquele ambiente e doutrinando você na rebeldia, né, e nos costumes que vão realmente bem opostos àquilo que a gente aprende em casa. Frei Vitório e Eunice Melhado, do Movimento dos Focolares, levaram Luciano para conhecer Frei Hans. A triagem estava para aquele dia, 3 de agosto de 1990. Né? Saí de São José dos Campos e vim para Guaratinguetá. Fiquei lá na Nossa Senhora da Glória, na paróquia, ainda 2 dias, e depois vim aqui para o centro, né, onde nós estamos aqui hoje. E, inclusive, a minha turma inaugurou essa casa, a Casa Santo Agostinho, naquela ocasião. E aí passei, sim, fiz o meu ano, né? E foi realmente grandioso, maravilhoso, que foi as descobertas. E, na verdade, além das descobertas, o resgate daqueles valores que estavam começando a se perder. Então eu consegui resgatar os meus valores e vivendo essa experiência nova de comunidade e tudo mais, né? Trabalhei um tempo aqui, não tem mais, mas aqui tinha um coelheiro, né? Fui responsável alguns meses pelo coelheiro e o galinheiro. Debaixo dessas mangueiras ficava o galinheiro também, e, né, tinham 300, né, galinhas ródea. Então, quer dizer, foi realmente um momento muito interessante. Luciano lembra de alguns acolhidos daquele período que conseguiram transformar suas histórias na Fazenda da Esperança. Por exemplo, o Ricardo Ribeirinha. Eu estava saindo, ele estava chegando. E depois, na sequência, né, que a gente conviveu um pouco mais, e até hoje, sou padrinho, né, da filha dele. O Tarquínio, né, que está aqui, estava aqui agora há pouco. Né? Sempre que eu venho, a gente está sempre junto, conversa toda semana. Tarquínio é um irmão gêmeo, a gente nasceu no mesmo dia, aqui na casa, na mesma triagem, no mesmo dia e no mesmo quarto. Olha, foi uma coincidência. E a gente começou a fazer juntos muitas experiências. A gente rezava o terço de manhã, aí um dia ele me chamou para rezar o terço à noite. Então, assim, ele começou, esse dia eu estava lembrando, né? Falei, poxa, a gente começou a rezar o terço também à noite. Então eu percebi que a oração era importante. E o terço teve que me acompanha até hoje. Todos os dias você está ali na oração. Então era muito, eu comecei a entender, né, que entre a dificuldade e a esperança tinha a oração. Depois de concluir seu ano de recuperação, Luciano foi em missão para a segunda Fazenda da Esperança, em Coroatá, no Maranhão. Animado por ser um dos coordenadores, ele teve que aprender a se adaptar em um local com costumes diferentes dos seus. Saí daqui com uma mentalidade e com aquele gás total de chegar lá, fazer acontecer e tal. E o Maranhão, o pessoal era mais tranquilo, tá? Acordava um pouco mais tarde, aquela coisa. Eu já cheguei revolucionando, botando os caras para trabalhar e vamos acordar cedo, dormir na rede, né? Todo mundo dormindo em rede, vamos acordar e tal. E eu comecei a ver que eu comecei a me achar. Sabe? Isso aí eu vi que era uma coisa, eu achei que eu tava, sabe, aquela coisa de você se achar, que você tá podendo, mas no fundo, não era eu que estava fazendo aquilo, não era para mim, não era. E a gente tem essa tendência natural de se vangloriar e tal. Depois, com o tempo, eu entendi isso. Eu fiquei gripado, peguei uma pneumonia e fui para a cama, né?
E aí eu comecei a entender, cara, falei, nossa, eu trabalhei ainda todos os dias doente e tal, eu não falava para ninguém, porque eu não poderia, sabe aquela coisa, eu tinha que mostrar que a coisa era daquele jeito e tal. Então ali foi um sinal interessante de eu me redimir e falar, poxa vida, não, eu não sou ninguém. Né? Quer dizer, poxa, uma simples gripe já me pegou, deitou, peguei pneumonia. Aí foi chamar na época fui de cavalo, o cara foi a cavalo para a cidade, veio o carro para me pegar, fui quase, falei, agora eu vou morrer, né, aqui e tal, e achava que, então quer dizer, esse foi um primeiro momento. Mas assim, essa coisa de Deus mostrar um pouquinho, né? Agora, o dia a dia foi fantástico, né? Depois que terminou a sua recuperação e fez voluntariado na Fazenda da Esperança de Coroatá, no Maranhão, Luciano retornou para sua casa e se reinseriu na sociedade. Já são 35 anos de sobriedade, período em que ele se tornou um empresário no ramo da saúde e também construiu uma família. Luciano, como que está sendo essa reconstrução da sua identidade, no seu trabalho, né, no seu ramo de trabalho e também com a sua família? Muito bem. Naquele 92, quando eu retorno, né, à minha casa, e eu digo que é uma construção mesmo, né? Não seria nem uma reconstrução, porque você começa tudo muito novo, é uma vida nova, de um homem novo. Então é uma construção onde o nascimento, Fazenda passa a ser um grande marco, né, como um nascimento na minha vida, e você começa a construir, né, e descobrir situações onde a alegria começa a invadir, a satisfação, os desafios e também as dores. Não é que você passou por tudo isso e agora não vai ter mais problema. Pelo contrário, você tem as suas dificuldades, mas a certeza da ressurreição, a certeza da alegria no final, ela é muito clara para você. Fui estudar em Taubaté, estudei, fiz administração de empresas, saio da faculdade, tenho a oportunidade com meu irmão, né? Meus irmãos, tenho 2 irmãos médicos, um irmão e uma irmã, e esse meu irmão, ele já também recém-formado, médico, e eu saio nessa missão de ajudá-lo. Começo a trabalhar para ele e aí Deus começa a colocar as coisas, é que até hoje é assim, são 35 anos, é uma divina aventura de verdade, é uma aventura mesmo que você todo dia tem uma missão nova, todo dia tem um desafio. 2005, 2006 eu já estava com as atividades, depois de 2009 eu estava na Bahia, depois o Acre, e eu comecei a mostrar um pouquinho de tudo isso. E o Frei, na inspiração dele, ele, né, traz uma novidade de a gente poder montar, de levar também o carisma da esperança também através da saúde. E nasce há 4 anos o Mais Saúde, Mais Esperança, onde a gente desenvolve trabalhos ligados à saúde, de um modo geral, para aqueles que mais precisam. Mas também entende que a ferramenta a saúde passa a ser somente um instrumento, uma ferramenta, mas que no fundo, era ali mesmo para evangelizar, para levar uma boa nova ao nosso carisma, levar a esperança para aqueles que estão ali precisando. Recentemente, o trabalho desenvolvido por Luciano Goulart chegou ao Vaticano. No início do ano, ele foi convidado a contar sua experiência de recuperação e transformação ao Papa Francisco. A gente recebe o sim e com a data e com a agenda para o dia 24 de janeiro desse ano. E eu tive a oportunidade de levar toda a minha família e mais alguns dos meus diretores, né, e alguns colaboradores com as famílias. Estávamos lá em 40 pessoas e realmente foi um momento assim que veio para mim. Olha, não é presente, não é coroação, é algo realmente sobrenatural de poder ouvir do próprio representante de Cristo na Terra que a gente tem que continuar trabalhando. Ele falou, continuem trabalhando. Eu falei um pouco da minha história, falei um pouco do nosso trabalho. Ele falou, ele parabenizou e ele falou, esse trabalho é grandioso e continuem trabalhando.
muito bom o que vocês fazem, continue. Então, quer dizer, aquela certeza, meio de tantas dificuldades, saber que Deus ele estava ali falando, o próprio Cristo falando, pode continuar firme, reto, na luz, que a gente precisa desse trabalho. Então, para mim foi esse momento, né? E levar toda a família, então você coroa de uma forma, então assim, é mais do que representativo da própria situação em si, de estar dentro do Vaticano, numa reunião privada, mas sim dessa mensagem que vem do sobrenatural, da onde ele fala com muita clareza, e a bênção, né, que é algo realmente inexplicável.